Bom, gente, a nossa aula de hoje aqui vamos dar uma breve introdução ao endereço IPv6. Então, basicamente, o porquê que ele existe. Então, o IPv4, o endereço que a gente estava estudando até a aula passada, ele contém um certo limite, tá? Então, o principal motivo, né, do desenvolvimento do próprio IPv6 foi que o IPv4 vai acabar em instantes, né? Porque ele possui aproximadamente 4,2 bilhões de endereços disponíveis para o uso. Isso é endereço IP público, tá? Sem contar aqueles IPs que são reservados e que não contam nessa nossa amostragem aqui. Por quê? Porque ele é muito pequeno, ele contém só 32 bits ou 4 bytes. Então ele é 2 elevado a 32, ou seja, tem 4,2 bilhões de endereços, mas especificamente esse número aqui. E ele contém, obviamente, né, ele contém apenas 4 casas decimais separados por ponto. Então ele tem um número muito pequeno, então ele é muito restrito. Então ele vai durar muito pouco tempo. Em alguns lugares ele já acabou, né? Não tem mais como alocar mais IPv4 para nenhum tipo de dispositivo, para nenhum tipo de cliente. E enquanto isso foram adotadas soluções paliativas, né? Enquanto ao longo da década de 90 e até mesmo alguns anos atrás. Mas os mais antigos, né, foram a criação do nosso route, que Routing and Addressing, a criação do próprio DHCP, que faz aí a alocação dinâmica de endereços tanto para a rede LAN quanto para a rede WAN. E o NAT, né? O NAT foi uma das configurações que mais pode ajudar, porque, como eu disse na aula passada, o NAT ele consegue traduzir apenas um endereço IP público para vários endereços na sua rede local LAN. Então, assim, ajuda muito a diminuir o consumo, né, de endereço IP público, né, nesse caso o IPv4. O próprio nome já diz. Então, é apenas um único endereço IP público válido, como por exemplo aqui, ó, 187.12.10.50, isso aqui é um endereço IP público, e todo o roteador, né, gente, seja ele um roteador bem simples, bem básico, todos eles possuem um NAT interno, né, NAT ou PAT, né, se você for traduzir. E nele você consegue gerenciar uma rede privada LAN sobre, né, a rede pública AQ1, ou seja, uma rede pública acessível pela internet. Então é assim que funciona um NAT básico, que isso ajudou muito realmente a diminuir o próprio consumo de IPv4. Então tá aqui, por exemplo, um exemplo. Então, como o endereço IP é único, não muda, você tem que fazer o quê? O famoso redirecionamento de portas, né? Isso é muito comum. Então você traduz uma porta para um único endereço IP, uma outra porta para um outro endereço IP e assim vai. Então, essa aqui é a configuração mais tradicional que existe até então. Mas, conforme foi acabando ainda mais o consumo de IPv4, foi necessário fazer o quê? O uso do CGNAT. O CGNAT, gente, ele é basicamente NAT atrás de NAT. Ou seja, antes mesmo de chegar um endereço IP público no seu roteador, o seu próprio provedor de internet, né, que você contrata, seja ela para celular também, tá? Sinais 3G, 4G, 5G, sua internet por fibra ótica, internet por cabo, enfim, todos eles usam CGNAT, ou a grande maioria deles, hoje em dia. Que é basicamente o quê? Lá o seu provedor, ele já te entrega, né, um endereço IP roteado, né? Então ele usa apenas um único endereço IP público, que ele tem disponível, que são muitos poucos, né? É pouquíssimo, e já te entrega uma rede com um NAT dividido. Então, por exemplo, aqui tem uma rede IP público, né, um 87 e por aí vai, e ele já consegue dividir a rede para uma rede 100, por exemplo, uma rede 100.64, 100.64.01, 02, ou seja, é NAT atrás de NAT. Aqui está o seu roteador da sua empresa ou da sua residência, e ele já vem roteado, né? Então, quando você vai, por exemplo, digitar o seu endereço IP da sua WAN, do seu roteador, é diferente do quando você digita o seu endereço meu IP, por exemplo, para você poder descobrir qual que é realmente o seu IP público, tá? Então, o CGNAT ele trouxe muito transtorno, tá? Ele quebra completamente o modelo fio a fio da internet. Ele dificulta muito você usar qualquer tipo de coisa que venha
vem que você também hospedar de forma interna qualquer tipo de serviço, tá? Então isso é impossível você usar uma hospedagem de serviço. Ele não resolve o problema de exaustão de IPv4, tá? Porque você precisa usar algum tipo de IPv4 público. Isso é uma solução para quem é uso residencial, para quem é uso comum de internet. Mas para você que usa ou precisa usar uma VPN, por exemplo, se você tem aí um servidor VoIP, um servidor web, enfim, qualquer coisa que vá precisar fazer o acesso interno daquela rede, não é possível, porque ele quer completamente a lógica de configuração, diferentemente do próprio NAT. O NAT dá para você fazer, né? Você faz aí um redirecionamento de portas, enfim, você consegue usar uma hospedagem de qualquer tipo de serviço, mas no CGNAT não, né? Então aí já dificultou muito e teve muita reclamação, né? Então aí os provedores começaram a vender IP público por um preço muito mais caro, caso você for precisar, né, usar o serviço. Enfim, então isso dificultou muito, mas conseguiu dar uma freada, né? Você pode ver aqui nesse nosso gráfico, ele conseguiu dar uma freada na parte de utilização de endereços IPv4 ao longo da década de 90. Inclusive, nesses últimos anos também ajudou muito o próprio CGNAT, mas é muito ruim, né? Como eu posso afirmar que você tem aí uma rede já roteada, né? É uma NAT sobre NAT e não é o ideal. Então, por isso que o IPv6 veio para solucionar completamente tudo isso, né? Ele contém uma capacidade muito melhor de endereços, como literalmente ele contém aí muitos endereços IPs que você pode fornecer incrivelmente sem nenhum tipo de controle. E você consegue entregar a rodo, né? Então você consegue literalmente distribuir muito endereço IPv6. Porque basicamente temos aqui um uso muito grande, que é um número que é basicamente 340, né? Ou densilhões, basicamente seria 340 de bilhões, de bilhões, de bilhões e de bilhões, ou até mesmo 6.6 por endereço elevado, né, a 10 por 1023 endereços por metro quadrado da Terra. Ou seja, é muito endereço IP, é uma quantidade assim, ela é limitada, né? O próprio número já diz, mas é muito maior do que apenas os 4 bilhões que temos aqui, né? Então ele veio realmente para poder suprir toda a necessidade de hosts disponíveis, de tecnologias que vão por vir, que vão realmente precisar de muito endereço IP. Então cada pessoa no mundo vão ter aí milhares de endereços IPs para você ter uma ideia, contando com celular, hosts, máquinas, servidores, o próprio IoT, que são a internet das coisas. Então, praticamente qualquer tipo de dispositivo hoje em dia vai ter um endereço IP, enfim, qualquer coisa hoje em dia. Então, esse protocolo ele veio realmente para solucionar esse tipo de problema, né? Então, ele foi protocolado em 98, mas ele foi instalado mesmo na prática só em 2012. E hoje em dia ele está sendo muito adotado pelos próprios provedores. Ele permite a conexão fim a fim, ou seja, peer-to-peer, ponto a ponto, direto. Ele consegue facilitar muito as configurações de rede, então você não precisa fazer uso de NAT, uso de CGNAT, já que não precisa, ele não usa NAT, né? O IPv6 não usa NAT, muito menos esse tal de port forwarding, né? Ele não utiliza esse tipo de conceito que é muito usado no IPv4, e eles são hexadecimais, né? Eles são vai de 0 a F, né? Na verdade, né? Então você consegue utilizar aí uma variação muito grande de endereço IPv6. Aí está aqui um exemplo de um endereço IPv6, tá? Na minha máquina aqui, eu tenho também um exemplo aqui para mostrar para vocês. No meu caso aqui, ó, o meu IPv4 com NAT, né? E o meu IPv6 público aqui válido. Então você pode ver aqui, ó, que tem aqui toda uma configuração um pouco diferente, né? É um pouco mais difícil de compreender, mas esse vai ser o futuro, né? Esse vai ser a nossa configuração em IPv6
daqui em diante. Porque senão, é igual esse gráfico tá aqui, tá? O crescimento da internet vai ser muito grande, não tem mais IPv4 disponível, e cada vez vai ficar mais escasso e vai acabar mesmo. E o IPv6 vai vir para poder solucionar esse tipo de problema, tá? Então, daqui para frente vai ser IPv6 em qualquer tipo de dispositivo, tá? É praticamente obrigatório todos eles terem esse tipo de configuração. E, obviamente, né, a lógica de configuração de regras de Firewall, de proteção, é um pouquinho diferente também, mas nada que não seja impossível da gente aprender nesse nosso curso, tudo bem? Então é isso daí. Na próxima aula vamos continuar estudando um pouquinho de IPv6 para a gente poder compreender um pouco melhor como que ele funciona.